doutora Manuela Silva, que vai conversar com a gente hoje sobre direito do trabalhador. Você também vai poder fazer a sua pergunta. Deixa eu instruir você. Se não tem problema de se identificar, você pode fazer a sua pergunta para a doutora Manuela pelo nosso Facebook, Giro na Cidade, ou pelo YouTube, TV Connect Brasil. Mas se você não quer se identificar, às vezes é um trabalhador, quer fazer uma pergunta que não quer se comprometer, aí você manda no nosso WhatsApp, 719-9218-8015, e eu vou dizer para a doutora que é pergunta de internauta para não constranger. Então, já estamos orientados, vamos então bater aquele papo. Boa tarde, doutora Manuela Silva, seja bem-vinda ao Giro na Cidade. Boa tarde, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Prazer é sempre nosso estar aqui. Qual é a área específica da doutora Manuela? Eu trabalho muito com direito civil e direito trabalhista, mas hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre direito do trabalho. Ok, vamos lá. E vamos começar então, né, produção, já com a pergunta que o internauta mandou pelo WhatsApp. Qual é o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento de salário ao empregado? O salário costuma ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte. Pronto, muito simples, sucinto, já sabe, né? Se ultrapassar, tem algum problema, às vezes dá um aperto, o empregado chegou dia 5, não tinha como pagar, o que é que rola? Então, normalmente o empregador vai conversar aí com os empregados e vai estipular um novo prazo para fazer o pagamento. Mas por óbvio que após a saída do empregado, até porque se ele entrar com alguma ação enquanto ele está trabalhando por conta de um atraso, o que gerar muitas vezes apenas uma multa, se estiver previsto na convenção coletiva, vai trazer um prejuízo para o empregado ele entrar com uma ação apenas por conta disso. Mas quando sai da empresa, principalmente se os atrasos eles são reiterados, eles acontecem constantemente, a empresa está sujeita a algumas sanções. Dentre elas, por exemplo, o dano moral. Imagina que o empregador atrase vários meses o salário e o empregado deixe de pagar suas contas ou tenha que atrasar, tenha algum prejuízo e consiga comprovar judicialmente que teve esse prejuízo. Maravilha, viu? Conversar só com quem sabe. Literalmente, olha, o meu professor na faculdade, doutora Manuela, sempre dizia assim, você se atrasar uma vez ou outra, não tem problema. Agora, você se atrasar sempre, isso vira um defeito de caráter, né? E no trabalho é a mesma coisa, né? Uma vez ou outra que apertou e tal, não tem problema atrasar. Agora, se aquilo se tornar frequente... Isso traz prejuízos para o empregado e também faz com que o empregado perca a confiança no empregador. Maravilha, viu? É bom demais conversar com quem sabe. Agora, doutora Manuela, eu tenho uma outra dúvida aqui, rapaz. O cara tá cumprindo o aviso prévio. E aí, ele pratica algumas irregularidades nesse momento que ele está no aviso prévio. Qual é o procedimento a ser adotado? Pela empresa? Pela empresa, é. Principalmente, o empregado tem que tomar cuidado que, apesar de estar no aviso prévio e às vezes estar chateado, estar com raiva do empregador, ele está sujeito a responder pelo que ele cometer, principalmente se o dano for patrimonial. Então imagine que porque você está com raiva do empregador, você quebre alguma coisa, com dolo, e que seja demonstrado que foi simplesmente que você estava com raiva, você quebrou um equipamento da empresa. Você pode responder, ter que pagar por aquele equipamento. Então, durante o aviso prévio, você ainda é funcionário da empresa e as suas obrigações continuam ativas, assim como o empregador tem que te pagar por aquele período. Olha aí, essa é a doutora Manuela Silva conversando com a gente aqui no Giro da Cidade para tirar também suas dúvidas, hein? Então mande aí suas perguntas que a gente vai jogar para frente. Doutora Manuela, eu me lembro que eu também trabalhei, me formei também em contabilidade, né? E a gente tinha muito dessa questão de fazer contas de empregados para as empresas que a gente tinha. E às vezes na homologação sempre existia aquela questão de dar algum dinheiro também em mãos na hora do acordo. Hoje não dá mais para fazer isso, né? Hoje tudo é depositado em conta, não é? Você pode fazer o pagamento em dinheiro desde que você faça com que o funcionário assine um recibo no momento do pagamento. Existe um ditado no direito que chama quem paga mal, paga duas vezes. Esse é um ditado engraçado, mas que ele serve para ações judiciais. Se o empregador fizer o pagamento da rescisão e não tiver um comprovante de pagamento, ele pode estar sujeito a pagar esse valor novamente. Então, você pode fazer o pagamento em dinheiro. Imagina que é um funcionário que é muito simples e não tem conta bancária, e você quer fazer o pagamento dos haveres trabalhistas, você pode fazer, mas o funcionário tem que assinar ali que está recebendo aqueles valores.
Mandar um abraço aqui para minha amiga Sueli Tereza, que já está por aqui com a gente no WhatsApp, mandando um recado. Meu amigo Cláudio Silva tá fazendo uma pergunta aqui, ele diz, não tem problema dizer meu nome não. Eu falei, por que tu não bota aqui na tela então, miséria, se tu não tem problema em dizer o nome, rapaz? Mas o pessoal tem aquele negócio. Às vezes tá assistindo também na televisão pelo YouTube, né? Porque é no canal do YouTube, aí tá assistindo na televisão e tá aqui no Zap. Eu já peguei essa manha já, ele está fazendo uma pergunta. Edilson, peça para a doutora dizer o que é convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva é um ajuste que existe, que é feito pelo sindicato. Então, anualmente, o sindicato se reúne com as empresas e faz a convenção coletiva. A convenção coletiva, ela sai todo ano para trazer aquilo que você costuma ver como salário base do funcionário, os benefícios da sua classe trabalhadora. Então, os metalúrgicos, por exemplo, eles são assistidos pelo sindicato dos metalúrgicos, o comércio pelo sindicato do comércio. E a sua convenção coletiva traz direitos específicos para você. Então, se você trabalha em uma empresa, é muito importante que você procure o seu sindicato da sua categoria para saber quais direitos você tem dentro da sua categoria. Por exemplo, vale alimentação, cesta básica. Existem alguns direitos, como cesta básica, por exemplo, que depende do número de funcionários que a empresa tenha, que depende da sua categoria, de previsão expressa na convenção coletiva, assim como algumas multas que vão te ajudar a estabelecer sua relação com o seu empregador. Doutora, aproveitar que tocou no assunto de sindicato, eu gosto muito de falar nessa situação, porque assim, nós passamos agora o dia 1º, que é o dia do trabalhador. Aqui em Camaçari, especificamente, quando era esse dia aqui, os sindicatos faziam um festão. Aqui tinha até sorteios de carro aqui, os sindicatos aqui fortíssimos na cidade. Esse 1º de maio me chocou, me chamou a atenção, que não houve absolutamente nada. Eu sei que os sindicatos não fecharam, porque ainda tem muitos sindicatos. Eu entrevistei 2 presidentes de sindicatos aqui e eles disseram que caíram drasticamente com essa questão de desobrigação da pessoa de contribuir para o sindicato. Tinha 1.000, caiu para 200, caiu literalmente. Tinha 500, caiu para 100. Então, a pergunta que eu quero fazer para a doutora é, na rescisão por justa causa, é possível a homologação pelo sindicato ou no Ministério do Trabalho? A homologação, atualmente, ela não é obrigatória. Porém, se for fazer a homologação, ela ocorre no sindicato e não no MPT. O Ministério do Trabalho, ele é para caso de denúncia, para averiguar quando a empresa está cometendo muitas irregularidades com a classe trabalhadora e que ocorrem denúncias dos empregados ou do próprio sindicato. Mas a homologação, ela continua ocorrendo no sindicato e não no Ministério do Trabalho. Maravilha, viu, rapaz? Rapaz, a gente fala de coisa de trabalho aqui, aparece um bocado de pergunta. Manda um abraço pro meu amigo Gilmar Magalhães, tá aqui ligado aqui, já fazendo pergunta da categoria. Calma, faça sua pergunta assim. Crepas Pias, boa tarde, doutora Manuela. Sou Ademir Soares e gostaria de saber como anda a situação no meio jurídico, no ramo dos aplicativos. Já que o que, produção? Já que existe uma parede na área jurídica, quando se trata do assunto. Pronto, você complete minha pergunta, porque é grandona a pergunta do Crepas, viu? Atualmente, a gente tem uma confusão ainda no meio jurídico do trabalho com relação a se vai haver ou não o reconhecimento do vínculo empregatício com as empresas por aplicativo. Mas, por óbvio, que é sempre muito importante que você procure o seu sindicato, leve a sua situação. Cada caso de motorista por aplicativo é único, é muito pessoal. Existem alguns motoristas por aplicativo que trabalham de vez em quando, esporadicamente, mas existem alguns que têm cumprido metas, principalmente quando a gente fala dos entregadores. Existem, inclusive, aplicativos para acompanhar essas metas. Então, é importante que, sendo Uber, iFood, 99, seja qual for o aplicativo em que você está trabalhando, você procure advogado da sua confiança, inclusive enquanto está trabalhando. Às vezes, você quer ter a orientação para guardar as provas que você vai precisar ao longo da prestação de serviços, para posteriormente entrar com a ação. Mas procurar o advogado da sua confiança é muito importante, até porque os julgados, ainda que seja lá no TST, ainda estão muito recentes. As turmas ainda estão se alinhando e a gente ainda não sabe como vai prosseguir daqui a algum tempo. Ô, doutora Manuela, aproveitar aqui dúvidas para serem tiradas, é impressão minha ou a população ainda tem muito receio de procurar um advogado? Sim, isso varia também de região para região dentro do Brasil. Eu advogo em alguns estados
E a gente ainda sente no escritório que existem algumas regiões que os empregados têm receio de entrar com ação. Mas é um direito seu procurar o judiciário. Entrar com ação trabalhista não significa lesar o empregador. Você não está sendo desonesto, desde que você entre com ação, falando a verdade para o seu advogado e pedindo o que é direito seu. E se seu direito ele foi burlado pelo empregador, o empregador deverá te ressarcir após a sua saída da empresa. Maravilha, viu? Olha, eu estou aqui com o meu amigo Gilmar Magalhães e ele trabalha. Eu fui coordenador de segurança aqui na cidade e ele é vigilante. E ele está fazendo a pergunta aqui que todo mundo pergunta quando é vigilante, viu? Edilson, pergunte para a doutora Manuela. O empregado que trabalha no horário noturno, caso seja transferido para o horário diurno, perde o direito ao adicional noturno? Existem alguns benefícios do empregado que são concedidos pela sua atividade. Um desses exemplos é o adicional noturno. Se eu trabalhava à noite, agora eu vou trabalhar durante o dia, eu perco o adicional noturno. Da mesma forma que se eu trabalho em uma área que é periculosa, que eu tenho contato com agente químico, e eu recebo periculosidade, e eu mudo, por exemplo, para a área administrativa, eu deixo de receber aquele benefício. Pronto, então, meu amigo Gilmar, fique esperto, viu? Se mudar de turno, vai perder o adicional noturno. A gente só precisa ficar atento também para a gente analisar se está sendo feita essa transferência, essa mudança, para penalizar o empregado por perseguição ao empregado, ou é uma simples transferência pelo poder que existe do empregador de utilizar os seus funcionários da forma que lhe convier. Como eu fui coordenador da segurança, há sempre um rodízio a ser feito, né, pela empresa, porque assim, você deixa uma mesma pessoa o tempo inteiro, você acaba criando aquele vínculo que não pode ter, principalmente na questão de segurança, né? Então aí todo empregador faz rodízio. É o polo, se você vê aqui, nós estamos aqui no meio aqui de indústrias e sempre há rodízio de turno, né? Um mês você trabalha pela manhã, outro mês você trabalha vespertino, outra vez você trabalha noturno. Não tem como o cara dizer, eu só quero nesse período. Dificilmente vai fazer isso. Mas o adicional ajuda, é por isso que todo mundo que trabalha nessa área de segurança quer ficar no período noturno por causa do seu adicional, tá bom? Vamos falar sobre a questão de doença, doutora Manuela, aqui também, que é causa frequente sempre de problema judiciário, porque tem aquela questão, o cara adoeceu, ninguém espera para adoecer, e aí o empregado adoece e se afasta do trabalho. Aí nesse íntere tem uma correção salarial. Ele que está afastado e está voltando, tem direito? É preciso analisar quanto tempo ele passou afastado da empresa, para verificar como vai ser feita, inclusive, essa correção salarial. Pronto, então é preciso saber qual foi a situação pela qual você se afastou, se pode ou não fazer parte dessa correção. Porque também tem aquela questão, tem aquele afastamento por doença que é um mês só, mas tem aquele que 6 meses, renova para mais 6 meses, não é? E isso aí tem que muito ser analisado, né? A gente tem casos de empregados que se afastam por 10 anos da empresa e às vezes sequer voltam. E aí às vezes apenas voltam para rescisão, às vezes nem tem mais intenção em ficar na empresa. Mas geralmente é importante, quando tiver dúvida no seu caso específico, até porque esse direito ele independe, nesse caso, se o afastamento foi por doença ou foi por acidente de trabalho, para verificar se você tem direito a algum benefício ou não. Maravilha! Doutora Manuela Silva conversando com a gente. Olha, nós estamos falando sobre direito do trabalhador, até porque domingo passado foi o Dia do Trabalho e nada melhor do que uma especialista para falar com a gente também sobre os direitos que todo trabalhador tem. Ninguém gosta de receber aviso prévio, né? Aviso prévio é um veneno. É o terror da população. É o terror da população. Qualquer empregado, quando recebe um aviso prévio, Ave Maria, o coração acelera, bate o desespero, o cara pensa logo nas contas, no que deve. É um sofrimento. É possível voltar o aviso prévio, doutora Manuela? O empregador foi lá, deu o aviso prévio, depois ele retira. Tem prazo para isso ou deu aviso prévio, não tem como voltar mais? Botei a mulher para pensar agora, viu? Coloquei a mulher para pensar.
É porque o aviso prévio é uma informação, né? Sim, é uma informação e não só isso. Eu estou te dizendo que a partir de agora você está disponível, inclusive, para procurar outro emprego. Então, se o empregador ele te concede a chance de retornar ao trabalho, você não está obrigado a continuar e você não tem penalidade se você não quer voltar a trabalhar na empresa. Até porque, dependendo da situação, você recebe um aviso prévio, a empresa te diz, olha, opa, voltei atrás. Aí você não sente nem segurança, às vezes, de continuar naquele emprego, porque, de repente, na próxima leva de dispensas, o próximo pode ser você. Existem algumas precauções que as empresas tomam, principalmente se é durante o aviso prévio e quer conversar com o empregado para ver se ele quer continuar trabalhando porque surgiu uma situação nova, é possível conversar com o empregado. Mas tem que analisar para ver se a empresa não quer cometer alguma fraude nessa dispensa. Até porque quando às vezes você dá um aviso prévio, calcula a rescisão, uma série de questões. Essa aí falar que às vezes é uma bolada que o cara vai receber, o cara diz, rapaz... Às vezes o empregado não quer voltar. Eu sei o que é isso, eu era contador, eu era contador, eu sabia o que era isso, eu fazia as notas para fazer isso. Aí o cara diz, rapaz, é muito dinheiro que tem que pagar. O cara diz, tira esse aviso. Depois... Não vou colocar esse agora não. E o cara doido para receber também, o dinheiro dele já estava pensando em 1000 coisas que ia fazer. Mas aí ele não é obrigado a voltar. Ele pode dizer que apenas quer cumprir o aviso prévio sem e receber. Não tem penalidade. Nenhum prejuízo, penalidade. Porque na verdade o prejuízo é o contrário. Às vezes é o contrário. Imagina que ele já queria sair da empresa, mas continuava trabalhando porque não estava disposto a perder os benefícios da dispensa sem justa causa. E ele é dispensado em algum momento da empresa. Quando ele analisa o valor que ele vai receber, às vezes ele já tem planos do que ele quer fazer com aquele valor, como você falou. E se ele se mantém naquele momento, depois ele teria que pedir demissão. E às vezes isso não é vantajoso para o empregado. Não, pedir demissão nunca, não peça não, porque tem um diabo do negócio do FGTS que você perde, que não sei o quê. Hoje falar em FGTS está até melhor, né? Eu me lembro que eu me formei, quando eu me formei na época de contabilidade, fui trabalhar inclusive no Banco do Brasil como técnico bancário, a gente não podia tirar o FGTS para absolutamente nada, a não ser para compra de imóvel, né? Que era para financiar. Hoje já pode até sacar, né, doutora? Com essa nova legislação. Né? Tem esse saque de aniversário, tem alguns saques. A única coisa que o cidadão precisa tomar cuidado é que existem algumas penalidades quando eu faço esses saques. E muitas vezes a população vai lá e faz o saque, e aí depois tem alguma penalidade no futuro e acaba se arrependendo do que fez. Então analise sempre se é uma necessidade fazer aquele saque, sabendo da consequência que vai vir, porque você fez aquele saque de aniversário. Até porque quando você saca, pai, do FGTS, não sabia de onde era, e depois você sai da empresa, mas eu não tenho nada de FGTS, mas você foi sacando, rapaz. Aos poucos, mas você vai sacando, você nem sente de hipótese alguma. Então, fique esperto nessa questão aí de saque de FGTS, porque o governo está liberando agora de mão cheia. E outra, não é só para habitação agora, você pode também comprar terreno, pode comprar material de construção, coisa que eu nunca imaginaria que pudesse acontecer. Mas a mudança da CLT, né, veio justamente para isso, né, para dar mais adeno. A gente tem uma reforma trabalhista que trouxe diversos prejuízos para o empregado, e a gente sabe disso. Ela veio para beneficiar o ramo empresarial. E a gente precisa estar muito atento à retirada de direitos que foi feita dos trabalhadores. Mas por óbvio que tem algumas questões com relação ao FGTS, por exemplo, mas, como eu falei, precisa tomar cuidado, precisa, como você falou, analisar a situação em que você está. Muitas vezes o FGTS mais a multa de 40%. E o valor da rescisão, quando você sai da empresa, te ajuda a se manter enquanto você arruma um novo emprego. E quando você está ainda naquele emprego, você já tem um orçamento para viver naquele momento. Quando você faz esse saque, não analisa que você está deixando de ter um dinheiro que você teria quando saísse da empresa de forma desordenada, isso pode te prejudicar no futuro. E vou dizer para você, mixaria que aumenta anualmente de FGTS, que não vale nem a pena. O cara tem que ter de 20 a 30 anos para poder ter uma teteazinha considerável, né? Assim, doutora? Sim. Porque você precisa ir acumulando, é acumulativo para você ter um valor maior de FGTS na sua conta. Então, se não puder, não precisar tirar, larga lá, faz de conta que você nem tem esse negócio, viu, do FGTS lá. Deixa por lá. Agora, qual é a duração, doutora Manuela, da jornada de trabalho? Existem algumas jornadas específicas, mas no geral são 8 horas diárias e 44 horas semanais. Com essa mudança agora da CLT,
tem adenos que podem ser feitos também nessa jornada de trabalho? Por exemplo, horas extras e a pessoa passar do horário e tudo mais, em vez das 8 horas? Existem os acordos coletivos que podem ser feitos, por exemplo, com relação ao intervalo entre a jornada, que às vezes se reduz de 1 hora para 50 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Mas, inclusive, esses acordos coletivos eles têm sido discutidos judicialmente, posteriormente, para ver o quão prejudicial pode ser para o empregado. Mas a CLT ela traz, na reforma trabalhista, algumas questões que podem prejudicar o empregado, como a jornada de trabalho, em que o empregado assina um acordo junto à empresa, e aí tem uma série de discussões também acerca disso. Acúmulo de horas extras para tirar em folga, está dentro também dessa... A empresa pode fazer um acerto com os empregados e ter uma quantidade de horas em que ela utiliza para que o empregado retire em folgas, porém tudo isso precisa estar estabelecido. E a empresa precisa cumprir o que está na legislação. O que ela não pode é que você passe o ano inteiro trabalhando, fazendo horas extras e nunca retire essas folgas. A empresa tem que trazer um quadro ajustado que tem que ser cumprido da retirada de folgas, da utilização dessas horas. Senão se torna, na verdade, uma burla ao direito do empregado. Agora, doutora Manuela, se isso é um acordo entre o empregado e o empregador, onde é que fica a legalidade disso? Porque, por exemplo, justiça, em questão de recorrer e dizer que eu estou trabalhando muito com horas extras e não estou recebendo. Mas se for um acordo entre os dois, aí teria que buscar provas, pegar testemunhas, essas coisas assim. Mas de que ele está fazendo horas extras e não está recebendo por isso... essas horas, isso. Ah, tem legalidade. Senão fica muito fácil. O empregador, ele detém o poder de manter o empregado trabalhando para ele ou não. O empregado precisa de emprego, ainda mais tratando de uma época pandêmica e a crise que a gente está nesse país. Então, por óbvio que os acordos eles podem existir, mas tudo dentro da razoabilidade, da legalidade, de preferência que sejam homologados. Aí, com o Ministério do Trabalho, que sejam feitos acordos coletivos junto ao sindicato, que exista a intermediação do sindicato. Agora, fazer um acordo direto com o empregado, uma extrapolação de horas extras, sem a contraprestação, isso é legal. Não é legal e você já sabe. Contrate doutora Manuela que ela vai lhe dar muito mais explicações. Edivaldo Júnior, 2 amigos queridos. É o professor Edivaldo? Sim, um querido. Mentira! Rapaz, doutora Manuela, a senhora tá de parabéns, viu? Fez Edivaldo Júnior se manifestar hoje. Manu, você é show. Olha aí, é um querido. Sou fã desse cara. Aprendi aí, com ele a dar esse show. Esse cara é maravilhoso, a gente aprende sempre, gosto de trazer ele sempre aqui. Mas, Edivaldo, eu não vou dizer o que você me disse no telefone, porque que você não está podendo ouvir, não, senão o povo vai cair no seu cangote. Mas Manu deve estar sabendo mais ou menos qual é o motivo que você não pode sair esses tempos, viu? Edivaldo é maravilhoso. Ele né? é excelente. Eu sou fã desse cara, pode ter certeza. Estou sentindo saudade, meu irmão. Vamos combinar para... Eu pago o almoço, se for o caso, viu? Para você dar uma saidinha também, uma escapulidinha. Pode ter certeza, viu? Maravilhoso. Valeu, professor Edivaldo. Mandar um abraço aí para todo mundo que está conectado com a gente. Meu amigo Rainê tá aqui ligado. Quantas horas de descanso deve haver entre uma jornada de trabalho e outra? 11 horas. 11 horas? No mínimo. Curto e seco já sabe, não pode. Quer dizer, o 8 é normal já dentro do padrão, né? 8 horas da jornada de trabalho. Mas eu posso esticar ela para 11. Não, na verdade é o tempo de descanso que ele está perguntando. Isso, o tempo de descanso. Então imagina que você saiu do trabalho às 10 da noite, porque você fez horas extras. O empregador ele precisa se atentar se ele costuma pedir para os empregados fazerem horas extras, ainda que elas sejam remuneradas, porque existe um tempo de descanso entre uma jornada e outra. E se é inferior a esse tempo, ele paga as horas extras, inclusive por extrapolar, por descumprir aí, por tirar o seu tempo de descanso entre uma jornada e outra. É porque depois que você sai da empresa tem transporte para chegar em casa, transporte para voltar no outro dia e 8 horas de sono, gente. Aí também a gente tem que entender que nós não somos uma máquina, né? Nós somos seres humanos, então entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas. Maravilha, viu, rapaz? Eu tô aprendendo muito aqui com as perguntas de vocês também.
para a doutora Manuela Silva, que é advogada criminalista e civil e trabalhista. Civil e trabalhista. Onde saiu esse criminalista? Pelo amor de Cristo, rapaz. Não é a praia dela. É civil e trabalho. É civil ou civil? Civil. Direito do consumidor também eu gosto. Mas direito criminal eu nunca atuei. Rapaz, direito do consumidor também. Nós vamos tocar um dia um assunto, vamos Por combinar. favor, vamos. Eu gosto demais. Eu gostava muito daquele quadro de Celso Russomano, que ele falava direito do consumidor, que ia até a loja, mostrava tudo e tal. Eu tinha coragem de fazer um negocinho daquele, viu? Eu já tive vontade de fazer uma coisinha dessa, viu, rapaz? Ô, doutora Manuela, aqui na Bahia, como nós estamos para o mundo, não é? E tem internacional, tem gente da Espanha assistindo a gente, de Portugal, dos Estados Unidos. O pessoal manda recado e tudo mais pra gente. Manda até recadinho dizendo que assistiu o programa e que adorou. O trabalho realizado em dia de feriado não compensado é pago de que forma? As horas extras elas são calculadas não com 50%, como acontece quando eu extrapolo a jornada durante a semana ou aos sábados. Em domingos e feriados é 100% o cálculo básico para pagamento de horas extras. Mas atenção, por isso que eu disse que é importante sempre saber qual é a sua convenção coletiva e pegar ela todo ano com o sindicato. Porque pode ser que a sua categoria tenha uma porcentagem superior. Falou na categoria, você já sabe. O pessoal às vezes não gosta muito dessa questão, mas a categoria que o representa é quem tem o domínio também dessas decisões, né? Porque é por isso que fala de decisões coletivas, não é assim? O empregado, ele pode e deve se aproximar do sindicato. No passado, quando eu ainda era muito jovem aqui em Camaçari, eu lembro de muitos trabalhadores da região metalúrgica, industrial, que tinham muito receio de conhecer o sindicato e de ter proximidade com o sindicato. Mas existem duas coisas que a gente precisa ter na vida quando a gente fala de direito do trabalho. Estar atento aos direitos que estão sendo discutidos pelo sindicato com a empresa, nos acordos coletivos, quando a gente fala, por exemplo, do acordo feito pelo PDV e o PDI da Ford, que é muito recente, foi algo que foi discutido com o sindicato. Então é muito importante que os empregados estejam atentos ao que está sendo discutido em nome deles. E uma outra coisa é ter o seu advogado de confiança ali para tirar todas as suas dúvidas de forma recorrente. Olha, eu digo sempre, tem algumas profissões que você tem que ter amigos, tá bom? Uma delas é um advogado. Tem um amigo advogado, que tem um amigo advogado é muito bom na hora do desespero. Tem um amigo que tem uma oficina se você tem um carro velho. E novo também, às vezes os novos dão susto. Dá pane, é verdade, assim, aquela pane seca que você não espera. Tem algumas profissões que é legal você ter um amigo também que é enfermeiro, que trabalha em algum hospital. Na hora do desespero, você checar e chegar por perto, viu? Olha, qual é o prazo para pagamento da remuneração das férias e o abono solicitado? As férias elas devem ser pagas antes que o empregado saia de férias. Porque imagine que você programou uma viagem e você quer fazer aquela viagem. Como que você viaja sem dinheiro para viajar? Porque as férias não foram pagas. A empresa, quando não faz o pagamento dentro do prazo estipulado por lei, ela está sujeita a pagar multa, inclusive férias em multa. Então tem prazozinho você pagar essas fériasinhas e o abono, né, rapaz? Tem uns que ficam moscando, enrolando. Eu já saí de férias sem dinheiro, doutor. Na moral. E saiu da empresa e não entrou com ação. 15 dias depois foi botar minhas férias, que eu já tava por lá já, mesmo duro, eu ainda fui lá, meti tudo no cartão, depois foi com o dinheiro, foi cair. Mas existe um prazo, né, rapaz? E eles, às vezes o desconhecimento faz a gente sofrer mais, né? Sim, conhecimento é tudo, né? É importante. Conhecimento. Maravilha. Se a gente não tem conhecimento, a gente procura um profissional que tenha, porque a gente também não sabe. Pelo menos tira as dúvidas, não é? Quantas vezes o empregado pode faltar ao serviço sem perder o direito às férias? Já que a gente está falando de férias. O empregado não deve faltar ao serviço nunca. Empregado só falta serviço se tiver atestado médico, se tiver uma emergência familiar. E as emergências familiares e atestado médico, no geral, estão inclusas em lei. Faltas, elas servem para que a gente exerça esse direito quando estritamente necessário. Até porque quando a gente fala de falta do empregado, a gente fala de algo muito maior do que férias apenas.
Quando a gente fala das faltas que fazem você possivelmente perder as férias, a gente está falando de afastamento. Lembra daquele afastamento por doença que a gente falou anteriormente? É quando a gente está falando disso. Agora, se eu falto sem justificativa, eu estou, inclusive, sofrendo posso sofrer a penalidade de ser dispensado por justa causa e perder todos os meus direitos. Se acaba meu menino está doente, posso faltar? Não. Isso conta como doença? Não. Se a criança estiver doente, você precisa levar no médico? Sim, e existe um número de faltas para os pais anualmente. Mas por óbvio que você pode entrar em um acordo com o empregador, porque a criança não conta quantos dias no ano vai ficar doente. Mas por isso que eu sempre digo que também é importante que a mãe e o pai dividam essas datas. E que também vocês tenham um grupo de apoio dentro da família e dos amigos que possam se ajudar. Maravilha, viu? É por isso que é bom a gente perguntar também, porque o que mais acontece é isso, né? Ah, não pude ir pro trabalho hoje porque meu menino amanheceu ruim. E tem uns que ainda dizem, você entende, não é? Como é que você vai dizer que não entende? Como é que deixa uma criança de 1 ano, 2 anos? A escola nem recebe nessa época pandêmica. Quando a gente fala, por exemplo, da época do verão, que é muito comum as crianças terem virose, as creches e escolas não querem receber a criança para as outras crianças não pegarem a virose. Então é muito importante que o empregador tenha ciência e sempre procure o advogado. A empresa tem que ter um advogado trabalhista para tirar todas as dúvidas e não fazer com que o empregado passe por determinados dissabores, que depois a empresa será responsabilizada. Maravilha, viu? Eu também tinha uma... Até servidor público também entra nessa questão, porque servidor público falta demais ao serviço. Mas servidor público também tem legislação com relação... E servidor público, ele responde por processo interno. Existem processos internos. É mais moroso, né? Mais moroso, mas chega, né? Porque eu nunca vi o povo... Rapaz, servidor público... Olha, tem gente... Hoje mesmo eu ouvi isso, que na Câmara Municipal de Camaçari, a pandemia acabou e tem servidor que até hoje não voltou do trabalho. Então, a gente tem alguns órgãos que ainda não voltaram diretamente para o trabalho. O judiciário ainda está vivendo uma parte remota. O trabalho remoto, desde que existam diretrizes internas daquele órgão, ele às vezes é possível que aconteça, desde que não atrapalhe o andamento das operações, já que a pandemia avançou. Mas é muito importante ficar atento se você precisa do serviço de algum órgão específico e não está conseguindo, como que você consegue se aproximar desse órgão para ter o atendimento, porque a gente já está bem à frente com relação às sinalizações da pandemia de que as atividades fossem de forma remota. Hoje, boa parte das atividades já voltaram de forma presencial. Com certeza, viu? E eu continuo dizendo que a gente tem que valorizar o trabalho da gente. Nós estamos com mais de 12 milhões de desempregados no país, louco para tomar sua vaga, seu trabalho. Então, trate de valorizar o seu trabalhozinho aí, porque senão o bicho pega, viu? Doutora, qual é o prazo para pagamento das verbas oriundas da rescisão do contrato de trabalho? 10 dias, no máximo, após a saída do empregado. E se a empresa não faz o pagamento, ela está sujeita à multa do 467 e do 477. E aí ela deve ser paga para invalidar uma das multas até a data da primeira audiência. E ainda assim ela vai pagar uma. E se ela não pagar até a primeira audiência, ela está sujeita às duas multas, 467 e 477. E isso não vale apenas para as verbas rescisórias que a gente está acostumado a falar, que é o aviso prévio, saldo de salário, férias. A gente está falando, inclusive, do FGTS. Se você saiu da empresa e a empresa deixou de recolher seu FGTS e até a data da sua dispensa não fez o recolhimento para que você recebesse no ato da dispensa, ela também está sujeita a essas multas. O prazo vale, inclusive, para o pagamento do FGTS, da multa de 40% do FGTS. Agora vamos entrar num caso que é mais complicado ainda, sobre a questão do FGTS, que é quando o cara é demitido e na demissão ele descobre que a empresa não depositou o FGTS. Faz o quê, doutora? Se a empresa está ativa, o maior problema que a gente tem é quando a empresa está inativa, some por aí, e aí a gente vai ter que brigar, além de pedir o pagamento do FGTS, brigar para encontrar essa empresa e encontrar bens para fazer efetivamente o empregado receber. Quando a empresa está ativa, não tem problema nenhum, procura um advogado da sua confiança, entra com uma ação trabalhista, e aí, como eu falei agora, além do pagamento do FGTS, a empresa vai ser condenada a pagar a multa do 467 e 477, porque o FGTS ele faz parte de um dos direitos que o empregado tem a receber no ato da dispensa. Importante frisar também que se o empregado descobre que a empresa não está pagando o FGTS quando ele está trabalhando, isso faz ele começar a ficar temeroso. Imagina que a gente conversou lá no início que a empresa está atrasando o seu salário.
Empresa atrasando o salário. Há 1, 2 anos não recolhe seu FGTS. Você já começa a ficar com receio. Se você procurar o seu advogado e não estiver se sentindo seguro pelos descumprimentos trabalhistas da empresa, você pode, inclusive, buscar rescisão indireta. E aí você dá uma justa causa na empresa. Maravilha, viu, rapaz? Até você que é de empresa também pode sofrer nisso, hein? Agora vamos falar de uma coisa que não é muito boa. Em caso de morte do empregado, qual é o procedimento que o síndico deve ter para efetuar a rescisão? Do empregador? Do empregador, isso. Se não tiver inventário ainda, eu não sei efetivamente quem deveria receber. O mais seguro é procurar o advogado e entrar com uma ação de consignação em pagamento judicial. E aí, os dependentes daquele empregado vão receber judicialmente esses valores. Até porque pode ser que aquele empregado tenha um dependente que eu desconheço. E é o mais seguro também, não é? A CLT, inclusive, mostra que esse é o mais seguro, você entrar com esse pedido para poder valorizar ainda mais. Marta Leite botou um monte de coração ali, destamando, viu? Esse bate-papo com você aqui nessa questão do trabalho, defesa do consumidor. A gente vai falar mais para frente, viu? Hoje é direito do trabalho, tá bom? Qual é a quantidade de horas extras permitida para o funcionário de condomínio? A gente tem uma discussão medonha lá, que eu moro em condomínio também. É uma complicação fora de série isso. Qual é essa quantidade de horas extras? Independente do funcionário? Independente do funcionário, só para condomínio. Trabalha no condomínio. É que depende. A gente tem, por exemplo, um vigilante ou porteiro que trabalha no condomínio, mas não fica interno. Ele presta serviço para o condomínio, mas ele é empregado de uma outra empresa. Uma outra empresa. E aí ele trabalha na 12 por 36, a 12 por 36 geralmente. E a 12 por 36 é bom evitar descumprir, porque se eu descumpro muito, eu estou sujeito a quebrar a 12 por 36 e pagar as horas extras como se fosse acima da 8ª diária e 44ª semanal. Aí o valor vai lá para cima. Então depende de qual funcionário para a gente conseguir enquadrar. 24 por 48, aí o bicho vai piorando mais ainda. Quanto mais você trabalha, mais você aumenta também o número de descanso, mas também é o prejuízo, né? É porque senão a gente começa a utilizar 1, 2, 3 funcionários que a gente tem na empresa para exercerem uma carga horária muito superior ao que um ser humano deveria exercer. E aí, como a gente falou mais cedo, ninguém é máquina, e aí acaba que o seu corpo um dia reclama disso, mas quando a gente não é mais útil para a empresa dispensa aquele funcionário. Então, é preciso tomar esses cuidados. E também quando você sobrecarrega na questão da carga horária, o trabalho fica meio mangueado, né? Poderíamos usar um linguajar mais do povo. Você trabalha muito bem se você está muito cansado? Nunca na vida, não, é verdade. E aí, ou o cara vai relaxar, ou vai fazer alguma outra coisa que não vai ser o que deveria, né? Sim. Então vamos seguir a legislação, que eu acho que ela existe justamente para proteger todo mundo, né? Tanto o empregado como o empregador, viu? Agora, uma pergunta que eu achei interessante aqui que o internauta mandou pela internet é se as horas extras ficam incorporadas ao salário. Para algumas verbas, sim. É? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque daí a empresa ela tem que calcular algumas verbas, inclusive a rescisão sobre a média de horas extras. Imagina que o empregado ele faz, em média, 1 hora extra por dia, por exemplo. Isso acresce muito no salário dele quando a gente fala de 20 a 24 horas por mês, que é a média de dias que o empregado trabalha. E aí ele tem um acréscimo de salário mensal. Não é justo e não é correto que a empresa não utilize a média de horas extras para calcular os direitos do empregado, dentre eles a rescisão. Mandar um abraço para meu amigo Maicon Leite, tá aqui ligado no Giro da Cidade, Capitão Jaildo também, mandando aquele abraço aqui para todo mundo, dizendo que está assistindo. E também o meu amigo Reivid chegou por aqui ligadinho na nossa programação. Um abraço para você. Eita, rapaz, Luciane disse, tô por aqui, não sumi não, viu? Tô ligada, a Thaís Linda também já mandou aquele abraço aqui no Giro da Cidade. Pretinha, um beijo pra você, sua linda. Ari Simões repostou aqui o nosso card dizendo, adoro falar deste assunto. A minha amiga Carlinda também tá por aqui ligadinha. E meu amigo J. Clécio, grande J. Clécio, também o homem dos azulejos, viu? Ô, doutora,
A gente tem muito assunto para falar, principalmente nessa questão do trabalho, e uma das coisas que a gente precisa ter como meta é que o trabalho dignifica o homem, né? Dê uma mensagem para todos os trabalhadores também, na questão de buscar sempre os seus direitos, já que domingo foi o dia do trabalho. Queria te dizer que você é uma pessoa única e que o trabalho, ele vai muito além de sair de casa e ter um dia que a gente chama daquele dia produtivo, porque eu fui, trabalhei e vou ter um salário no final do mês. Ele vai muito além disso. Ele estimula o seu cérebro, o seu pensamento, te faz pensar em buscar novas qualificações, em continuar ativo, que é o que a gente chama de estar ativo na sociedade, na vida. Mas para isso, você precisa se cuidar, precisa cuidar dos seus direitos. O empregador, ele exerce diversas ordens que você vai cumprir ao longo da sua jornada de trabalho. E tudo aquilo que ele deixa de cumprir, que você não consegue negociar com ele, ao longo do seu contrato de trabalho, ele deve ser cobrado ao final do seu contrato de trabalho por meio do seu advogado. Nunca deixe os seus direitos para trás, porque a empresa, ela continua no seu poder diretivo, exercendo sobre você diversas ordens que você cumpre por obediência. E a empresa tem uma série de ordens que ela precisa cumprir que estão lá na legislação trabalhista. E se ela não cumpriu espontaneamente, ela será forçada a cumprir de forma coercitiva por meio do judiciário. E você vai colaborar para que outras pessoas não passem pelo que você passou. Eita, ajude bastante. Quero agradecer a doutora Manuela Silva, um bate-papo super legal. O tempo passou que a gente nem sentiu aqui no nosso bate-papo. A você também que interagiu com a gente e participou. Doutora Manuela é nossa parceira aqui também no Giro da Cidade. Toda segunda-feira tem um comentário também de um assunto específico na área da advocacia. Nós vamos ali dar uma faturada, saco vazio não fica em pé, bolso vazio é vergonhoso. Na volta tem mais informações e notícias para você. Não sai daí não.